Olá! Hoje é quarta-feira, dia 9 de abril de 2025. São 3 horas da tarde e estamos aqui para a nossa aula de número 115 do nosso curso Reforma Íntima Sem Martírio. Um livro muito legal e muito gostoso da irmã Cidufo. E eu quero agradecer aqui demais a todos vocês, Cleonice, Kátia, que sempre comentam e que gostaram da aula passada, né? Como eu falei agora, a gente está vendo a parte mais positiva. No primeiro bloco, digamos assim, na primeira metade do livro, a gente viu todos os problemas, né? Tudo que a gente tem a resolver. E agora nós estamos entendendo os caminhos que a gente tem para resolver esses problemas. Isso que é o mais legal de tudo, é que a gente está começando a olhar para dentro. E foi o desafio que eu deixei da aula passada, olhar para nós através do espelho. É muito fácil se olhar no espelho. É muito fácil. Só que o espelho mostra o reflexo da cara, do avatar, desse invólucro pessoal. Nós temos que enxergar através do espelho aquilo que o espelho não mostra. Porque é assim que a gente vai crescer, é assim que a gente vai conseguir dar um jeitinho na nossa vida, nos ajeitar, nos arrumar, melhorar o que a gente precisa. Só que eu só consigo isso se eu me encarar verdadeiramente. Porque senão o que vai acontecer? Ai, meu Deus, eu quero passar num concurso, por exemplo. Vou dar um exemplo que é claro nisso aqui. Quero passar no concurso. Ah, eu quero, não consigo. 3, 2, 3, 4, 5 anos estudando, não consigo. Você já parou para pensar o porquê que você não consegue? Esquece o eu não consigo, esquece o concurso, esquece o que você está fazendo hoje. Você já parou para pensar por que você não consegue? Você já parou para avaliar o que está faltando em você? Olhar através do espelho é exatamente isso. Só que não tem ninguém que vai falar isso para nós. E não adianta eu sair falando para todo mundo que eu tenho um problema e que eu estou enrolado e que eu preciso dar um jeito, se eu não quiser dar o jeito. Se eu não quiser sair dessa posição, vamos dizer assim, confortável que eu estou hoje, falar, cara, daqui para frente a coisa é diferente. Daqui para frente o mundo é diferente, daqui para frente eu vou fazer coisa completamente diferente. Eu não vou aceitar mais isso que eu estou fazendo agora, eu vou fazer diferente e acabou. Não, não, o que a gente prefere? Qual que é a nossa preferência? Quer saber de uma coisa? Ah, só. Vou tentar. Vai computar. Ou, ai, eu não tenho tempo, meu Deus do céu, eu não tenho tempo de parar para pensar. Nossa, minha vida é tão complicada. Quantas vezes a gente fala isso? Ao invés de ir lá e reconhecer, ó, meu defeito é esse. Eu enrolo, eu dou preferência a qualquer outra coisa. Eu faço qualquer outra coisa para não fazer o que eu estou fazendo agora. Como eu me uso muito de exemplo, eu posso usar esse curso para vocês, ou o Alquimia da Vida, que a gente sai toda terça e todo sábado lá no Instagram da Cavile. Segue lá a gente também. E ó, não esquece, nos ajuda a chegar a 2.000 inscritos aqui no canal da Cavile do YouTube. E não esquece, deixa seu like, compartilha muito, comenta muito esse vídeo. Vamos mostrar para o algoritmo do YouTube que esse vídeo é interessante, esse curso é interessante, o nosso canal da Cavile é interessante. Né? Por isso, curta, compartilhe. Para quem você compartilhar, fala, pelo amor de Deus, vai lá, curte e comenta também, ajuda a gente. Tá? E aí, me usar de exemplo, tá? Voltando para a conversa. É, Vocês podem ter certeza que eu teria um monte de motivo para não estar aqui falando com vocês. Se eu pensar, se eu for buscar, analisar as coisas, gente, eu tenho motivo demais, né? Vocês não imaginam tanto de motivo que eu tenho para não estar aqui nesse momento. De tudo. É meu trabalho, é o aspirador que eu tenho que passar em casa, é o almoço que eu tenho que fazer, é a roupa que eu tenho que lavar, é a organização aqui em casa, é a Manuela que eu tenho que cuidar, atender a Isla em alguma coisa, ou a Isla está aqui, eu tenho que ficar com ela porque ela trabalha, eu trabalho. N motivos.
Por que que nós estamos aqui juntos toda quarta-feira? Porque eu, sabendo tudo que eu tenho, organizei a minha vida para estar aqui tranquilamente toda quarta-feira com vocês. Então eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, quando que eu tenho que fazer. Com a alquimia da vida, mesma coisa. Eu junto um monte de tema e quando eu tenho um monte de tema, eu já faço um monte de programa para deixar tudo em dia, para não falhar em nada. Mas vontade não, oportunidade de não estar aqui, eu tenho um monte. E não adianta eu ficar, Rosana do céu, eu não estou dando conta, Rosana, não consigo, Rosana, pelo amor de Deus, Rosana, o que que eu faço? Não adianta, gente, não adianta. Não adianta. Seria hipocrisia minha ficar praguejando e falando para todo mundo que eu não tenho tempo, que eu estou enrolado, que eu não sei o que fazer, só que eu sei o que eu tenho que fazer. Só que eu estou falando para os outros acharem. Se ver através do espelho, se olhar no espelho e enxergar aquilo que está por trás daquela imagem do espelho, faz com que eu reconheça meus defeitos. E isso é complicado, e nós já falamos diversas vezes o como é complicado mostrar os defeitos. Mas não tem saída. Nós precisamos dar esse passo à frente. Nós precisamos caminhar nessa direção da melhora, e para caminhar na direção da melhora, eu preciso reconhecer quais são os meus problemas. É a vida, é assim. Deixa eu compartilhar aqui para a gente bater um papo sobre isso, né, e continuar nossa aula aqui, nosso slide passado, e eu vou retomá-lo para a gente entender muito bem tudo isso que nós falamos. Viver distante da hipocrisia não significa expor a vida íntima e as lutas que carregamos a qualquer pessoa, mas expô-las, antes de tudo, a nós mesmos. Entendeu? É isso. É isso. Não adianta nada. Eu ficar, Rosana, meu Deus do céu, Rosana, eu não sei o que que eu faço, eu não estou dando conta. Ai, tá complicado demais gravar o curso. Ai, tô preocupado, o que que eu faço? Gente, não adianta. Por quê? Porque esse mesmo processo de detecção consciente meu precisa ser realizado com meus valores. Às vezes, uma decisão que eu deixei de tomar, o sacrifício de construir uma atividade, novos costumes. Eu criei o hábito de estar aqui toda quarta-feira, de ter um compromisso de toda quarta-feira estar aqui. Eu criei esse hábito. Um hábito que eu poderia não ter criado. É isso que eu quero que vocês entendam, que ficou da nossa última aula, né? E que eu deixei na semana. A gente olhar através do espelho. A gente enxergar através do espelho. E enxergar tudo aquilo que está me atrapalhando. Porque é isso que eu preciso mudar. É esse passo além que eu tenho que dar. É enxergar em mim. Bom, e aí? O que que eu preciso mudar? Ah, eu não estou satisfeito com alguma coisa da minha vida. Legal. Por que que isso aqui está presente em mim ainda? Às vezes eu estou achando o máximo. Eu estou muito insatisfeito com alguma coisa, mas não faço nada para mudar. Por quê? Porque está tudo tão bom, tão tranquilo. Só que eu estou sofrendo continuamente. Estou querendo, eu assim, exteriormente falando assim, eu quero. Mas lá no meu íntimo, gente, eu não faço nada para mudar. Exercício físico é assim, mudança de hábito é assim, vida mais saudável é assim. Ah, o médico falou que eu preciso emagrecer, porque eu estou muito gordinho e eu estou começando a ter pré-diabetes, eu estou começando a ter pressão alta, então eu preciso dar uma mudada, porque eu estou gordinho, preciso fazer alguma coisa. Legal, bacana. Só que é tão bom o final de semana, só que é tão ruim. Nossa, eu odeio academia, eu odeio esporte, eu odeio qualquer esporte.
E continuo gordinho. Só que falando para todo mundo, ai, nossa, eu preciso emagrecer. Nossa, falou que eu preciso emagrecer. Passa um ano, nossa, não consegui emagrecer nada. Como diz um post que eu vi na internet, nossa, dos 10 quilos que eu precisava perder esse ano, faltam só 15. Por quê? Não faço nada no caminho. Simples assim. Então, preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer. E eu? Qual que é a minha contribuição para a melhoria? É aqui que a gente entra, é aqui que a gente tem que se reconhecer. Se reconhecer no processo, se olhar e se ver no processo. Porque muitas vezes a gente não se vê no processo. A gente não se enxerga no processo. Ok? Então vamos lá. Reforma íntima, como a própria expressão comunica, reforma, mudança íntima, interior, não exterior, interior. Quer dizer, a mudança que fazemos por dentro. E jamais, em caso algum, ela se dará repentinamente, num salto. Gente, 115 aulas falando isso. 115 aulas. Hoje a irmã Sidufo concorda com tudo que nós falamos nas 115 aulas. E jamais, em caso algum, ela se dará repentinamente num salto. A santificação é um processo lento e gradativo. Lento, devagar, passo a passo, dia a dia, a todo momento, a toda hora. E gradativo. Se eu conseguir esse mês, um pouquinho hoje, eu já tenho que comemorar. Cuidemos com atenção das velhas ilusões que nos fazem acreditar na angelitude por osmose. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Simples. Não vou nem ler, depois eu leio. A gente fala muito isso no ambiente acadêmico, né? A questão de aprender algo por osmose. Significa o seguinte: só de eu sentar do lado de alguém que é santo, eu vou ser santo. Só de eu assistir esse curso, não, assistir o curso, está tudo resolvido. Não, li um livro, ó, pá, buf, sou outra pessoa. Nossa, passei um final de semana maravilhoso, numa vivência maravilhosa. Saí de lá radiante, minha vida mudou. Daqui 3 dias tá igualzinha. Porque ninguém pega nada por osmose. Ou seja, de que a simples presença ou participação dos ofícios doutrinários é garantia de aperfeiçoamento. Não é. Como professor, eu costumo falar uma coisa para os meus alunos que é verdade. Vocês que são mães, que têm menino, filho, em idade escolar, anota aí. A escola é lugar para entender. Todos os meninos vão na escola para entender. Ninguém vai na escola para aprender. Por quê? Porque eles vão lá e descobrem um mundo que não conheciam. A escola serve para abrir o mundo que eles não conheciam. Eu sirvo aqui para vocês para abrir um mundo que talvez você até conheça, mas está guardadinho, bonitinho, trancadinho as 7 chaves e ninguém entra lá. E eu estou te dando a oportunidade de abrir. No entanto, para eu aprender, seja na escola tradicional, seja na escola da vida, eu preciso praticar. Eu preciso sair do lugar comum. Eu preciso, ó, popinha na cadeira e muito treino. Matemática só aprende assim, física só aprende assim, reforma íntima só vem assim. Ler um livro é muito bom. Ele te dá muitos insights, muitas ideias, muitos caminhos, dá demais. Mas se você não colocar em prática todos os dias, tentar fazer o seu melhor, gente, pode ler 300 livros. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. A única coisa que você vai arrumar é mais frustração. Vai ficar mais frustrada ainda. E por que vai ficar mais frustrada? Você é uma pessoa mais frustrada? Porque você acha que está progredindo, mas está parado. Simples. A gente tem aquela ideia de que, nossa, tudo vai mudar. Uhul, agora é diferente, agora a vida começa, agora eu estou o máximo, agora vai embora, agora nós vamos. E aí, eu olho para a minha vida
e vejo ela do mesmo lugar. Mesmo emprego, mesmas pessoas, mesmas atitudes, mesma decepção. Eu não saio. Passa 1, 2, 3 anos, eu não saio. Eu lembro até hoje da aula de Ano Novo, se você não viu, vai lá na aula de Ano Novo, aula 101, aula de Ano Novo, né? E o que que eu falei lá na nossa aula de Ano Novo? Falei, ó, você está vivendo um ano novo ou você está vivendo o mesmo ano todos os anos? Porque a gente acaba que vive o mesmo ano todos os anos, não acontece nada de novo. Eu continuo preso naquele ano, naquele momento. Por quê? Porque eu não saio, eu não pratico. Eu preciso praticar. Me ver toda quarta-feira é muito bom, graças a Deus. Ó, fico muito feliz por vocês estarem aqui. Mas a verdadeira mudança não acontece às quartas. A verdadeira mudança acontece na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, para na outra quarta ah, caminhei um pouco, que seja um passinho de formiga, mas eu saí do meu lugar. Porque senão eu vou falar, 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 falar. Vai chegar daqui uns dias, nosso curso vai acabar, você vai terminar, achar que é a outra pessoa, e daqui 2 meses, após o término do curso, você vai começar a perceber que sua vida é a mesma coisa. Não mudou nada. E por que que não mudou nada? Primeiro, porque eu não fui buscar e reconhecer onde está o meu problema. Eu não fui atrás, eu não me enxerguei no espelho, eu não me coloquei no processo, que é muito fácil eu culpar os outros. É muito fácil eu querer gravar e culpar a Iso, não, porque ela quer minha atenção. Culpar a Manuela, culpar a Marie, minha gatinha, que de vez em quando aparece. Não, quer minha atenção. É muito fácil, mas e eu no processo? Eu não tenho nada, eu sou perfeitinho. Então, se a gente não reconhecer o nosso ponto no processo, onde eu estou pecando, onde eu estou errando, qual que é meu defeito ali no meio daquele processo, se eu não reconhecer isso, tá enrolado, tá enrolado. Por quê? Porque eu não vou caminhar, eu não vou andar, não vai resolver, e a vida vai continuar a mesma coisa, a vida vai continuar igual. É, dá até um corte, né? Pra Rosana, daqueles cortes que a Rosana faz, bota e a gente fica ouvindo todo dia. Para quê? Para internalizar. Eu sou o principal responsável pela minha reforma íntima, porque ela é íntima. Se fosse reforma para os outros ver, não seria reforma íntima, seria reforma exterior. Aí sabe o que você faz? Faz um botox, faz um preenchimento, puxa a cara, né? Fica com a cara assim, a boca, coisa do avião, com as coisas. Isso aqui é reforma externa. Eu estou falando de reforma íntima. E muitas vezes, para fazer a reforma externa, uma gordura que a gente precisa perder, uma vida mais saudável que a gente precisa ter. Então, para fazer a reforma externa, eu tenho que fazer a reforma íntima antes. Eu tenho que me botar no processo. Eu tenho que me colocar no processo. Lembra das nossas aulas da depressão? Que a ideia é a mesma. Eu tenho a depressão secundária, que é externa, que é casos que vêm de fora, e eu tenho a primária, que é interna. Eu tenho a mudança que eu preciso fazer externamente para vencer a depressão externa, mas eu tenho que fazer a mudança interna para vencer a depressão interna. É por isso que muitas vezes eu, para dar uma aula disso para os meus alunos, eu fiz uma pesquisa e descobri assim um monte de caso de gente que 3 dias, 2 dias, um dia, às vezes no mesmo dia antes de suicidar, aparecia em fotos e em momentos felizes. E quando suicida, as pessoas, meu Deus, mas ela parecia tão feliz. Claro, porque meu externo é um, o meu interno é outro. O que eu externalizo é uma coisa, o que eu internalizo é outra. Às vezes a gente não consegue dissociar. Eu falo para meus alunos, o dia que você me vê dando uma aula que eu não tô legal, sabe aquela aula que é arrastada, professor, assim, sem energia, aquele dia eu tô ruim. Porque o dia que eu tô bom, eu subo na cadeira, eu dou berro, eu rolo, eu faço bagunça. Mas o dia que eu não tô bem, até transpareço um pouco. Por quê? Porque às vezes a gente tenta, a gente bota máscara.
E eu saio na rua é com a máscara. As pessoas veem a minha máscara. As pessoas não me veem. É a mesma coisa com a nossa reforma íntima. Ela é interna, ela é minha, aqui dentro. E se eu quero o processo de santificação, cara, é todo dia. Galera, não tem jeito, é todo dia, é toda hora. E é eu comigo mesmo. É a Kátia com a Kátia mesmo, é a Cleonice com a Cleonice mesmo, é a Matildes com a Matilde mesmo, é a Rosana com a Rosana mesmo, tá? É o pessoal do grupo, lá do nosso grupo de Reforma Íntima, ó, clica aqui, tá? Participa lá do nosso grupo. É cada um consigo mesmo. É cada um no seu tempo. E, ó, lembra que eu falo sempre, desde a primeira aula, nossa primeira aula tem 2.000 visualizações. E agora a gente tem 15, 16, 20. Por que isso? Porque tem gente que quer o salto. Tem gente que quer. Eu dou aula e eu, uau, fiz o salto. Não é assim. Não é assim. Poderia, como eu já falei para vocês outras vezes, chegar para a Rosana e falar: não, beleza, 30 capítulos, 30 aulas. Em 30 aulas eu faço um resumão, dou lá minha aula de 30 a 40 minutos, está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. A reforma íntima é um processo longo, é um processo complexo. E nós estamos tratando, a Cavili trata isso como um processo longo, como um processo complexo, onde a gente não vai pegar angelitude por osmose, sentar, assistir o curso e peguei, não. É com muito trabalho, é com muita luta, é com muita resistência, é com muita vontade que a gente faz a nossa reforma íntima. Olha aqui, olha só essa parte, eu acho interessantíssima essa parte, pelo que ela traz, que é coisa que a gente não pensa. Temos recebido na vida espiritual inúmeros companheiros de ideal, cuja revolta consigo próprios leva-os a tormentas patológicas de graves proporções, quando percebem o equívoco em acreditar que tão somente suas adesões às atividades de amor lhes renderam o reino dos céus. Pensa, pensa. A gente acredita que só de eu fazer o bem eu já, uau, já sou o máximo. Não, não. Um livro é muito bom, ele ensina muita coisa para a gente, mas se eu não fizer minha parte, se eu não fizer o meu negócio, se eu não sair da minha zoninha de conforto e fazer diferente, nada vai resolver. Nada vai resolver. Nós vamos passar pela vida e eu vou ver que eu não caminhei nada. E olha só, a ilusão é tão intensa que requer tratamentos especializados e longos em nosso plano. A pessoa vai para um hospital psiquiátrico no além. E vejam, os meus amigos na carne, o que a mente é capaz, e vejam os meus amigos na carne, o que a mente é capaz, que a mente é capaz, pois muitos desses corações poderiam intensamente se beneficiar das realizações a que se entregaram, podendo mesmo alguns obter um trespasse tranquilo. Todavia, sem exceção, estão esperando mais do que merecem. É quando surge a inconformação diante das expectativas de honrarias e glórias injustificáveis na espiritualidade. Não é porque eu faço um trabalho, entrego sopa, entrego lanche, que eu, nossa, sou um santo. Isso é exterior. Isso não é interior. Isso é de fora. Isso é para fora. Isso é para gente lá fora. O interior não cresce com isso. O interior, a história é outra. O interior, a história é diferente. Então, esbravejam ao perceberem que são tratados com muito carinho e amor, a fim de assumirem sua verdade e realidade de doentes, com baixo aproveitamento na reencarnação, colhendo espinhosos resultados do seu auto-engano. Já pensou? Já pensou? É mais ou menos assim. Você pega, acha que na escola você aprendeu, tira notas boas na escola, cola, subterfúgios, ou você decorou as coisas e tirou nota boa na escola, hora que você vai fazer o vestibular para passar
para o outro nível, ou o Enem hoje para passar para outro nível, sua nota é baixíssima. Aí você chega em casa com cara de tacho, como diria minha mãe, com essa nota baixíssima, apresenta em casa, e todo mundo, meu Deus, o que que aconteceu? Você é tão inteligente? Nossa, você foi tão bem nas provas, o que que aconteceu? Ah, não sei, não faço ideia. Por quê? Não sei. Sabe? Sabe sim. Você não fez sua parte. Você colou, você decorou, você não fez a sua parte. Aquela nota, ela era artificial. Aquela nota não era nota real. Era uma nota inflada, uma nota artificial, uma nota que não representa a realidade. E isso não é sobre notas e sobre escolas, é sobre a gente. Entendeu? Por quê? Porque a gente acha que por assistir um curso, ah, ai, como eu me sinto bem. A gente acha que, nossa, fui na academia hoje, ai, que alívio. Não é assim. Vou falar de novo. Não é assim. Vou falar novamente para pregar na mente. Não é assim. A vida não funciona assim. Se a gente não batalhar, se a gente não lutar, se a gente não correr atrás e brigar por aquilo que a gente acha que nós merecemos, nós vamos ficar atrasados. E ao chegar ao regresso à nossa verdadeira morada, nós vamos chegar lá e falar: Ih, eu não passei nada. Não. Por quê? Porque tu colou. Na vida você colou. E o que que é colar? É sentar do lado de alguém e achar que tá bem. Porque na vida você não aprendeu, você só entendeu. Eu entendi que para melhorar eu preciso distribuir pão, eu vou distribuir pão. Ó, existem relatos de gente que vai distribuir pão na rua, pega o pão, né? Vai, toma, irmão. A paz, irmão. É, entendeu? Não entendeu, não faz de coração, não entendeu qual que é o fundamento de estar lá. Aí, a hora que volta, descobre que não resolveu nada, descobre que não andou, descobre que não fez nada, e no fundo, o que que aconteceu? Nada, nada. Por isso que a gente tem que olhar para dentro. Por isso que eu tenho que olhar o meu, o meu, o meu. Por quê? Para tentar entender se eu estou dando passos adiante. Não adianta nada eu dar o curso aqui para vocês e continuar com as minhas atitudes, que são totalmente contra o curso. Ai, nossa, que alma angelical. Dá um curso para nós. Meu Deus, como ele é um anjo. Nada só. Nada. Pareço. Nada. Entendeu? Então, nós temos que mudar, nós temos que sair disso aqui. Aí vem a mensagem final. Espíritas, amigos e irmãos, lembrai-vos de que todos estamos na Terra, planeta de testes infindáveis ao nosso aperfeiçoamento. Então, nós estamos aqui não é a passeio, tá? Nós estamos aqui não é de brincadeira, nós estamos aqui para nos provar. Nós estamos aqui para nos botar à prova. Sabe o Enem, o vestibular? É aqui. Aqui é a escola e a prova. Eu já faço, eu já estudo e já faço a prova. Mesmo os que nos encontramos fora do corpo, ajustamos a essa conotação evolutiva. E nessa conjuntura, o caminho da santificação se amoita à realidade do homem que nele habita. Uau! E ó, o meu caminho de santificação está dentro de mim, não está no outro, não está no curso, está aqui, em mim, eu, eu no processo, eu aparecendo, eu em primeiro lugar, eu em segundo, eu em terceiro. Se algo deu errado, a culpa é minha. Se eu não emagreço, a culpa é minha. Se eu não passo um concurso, a culpa é minha. Se eu não mudo de vida, a culpa é minha. Única e exclusivamente minha. Não é de ninguém, não. Não adianta terceirizar. Terceirizar é a pior coisa que tem.
Se por agora estivermos pelo menos nos esforçando para sair do mal que fazemos a nós e ao próximo, dirigimos-nos para essa proposta sagrada. Então, ó, a irmã Sidufo, como falou lá atrás, reforma íntima não é aos saltos, assim, formiga. Então, se agora eu já estiver pelo menos nos esforçando, não é nem saindo, é nos esforçando para sair, segue o caminho. Segue o caminho. Eu ainda não saí, mas olha, todo dia eu luto contra. Maravilha! Gente, que bom! Você já deu o primeiro passo, que é o quê? Aceitar que eu tenho um problema e começar a correr e lutar para sair disso. Todavia, se ansiarmos por concretizar em mais larga escala as luzes de nossa santificação, lancemos-nos com louvor a outra etapa do processo e aprendamos como criar todo o bem que pudermos em torno de nossos passos. Então, se eu tiver pelo menos saindo, beleza, segue. Mas se eu quiser realmente, se eu ansiar realmente por concretizar isso, lancemos-nos com louvor a outra etapa do processo. Vambora, vambora, vem comigo. Vamos dar as mãos e vamos junto. Vamos junto para onde? Para melhoria, para o aprendizado de verdade. Eu já entendi o que eu preciso fazer. Agora eu vou para o aprendizado, eu vou para a prática, para o dia a dia, para a batalha. Soltando-nos definitivamente de todos os grilhões do terrível sentimento do fingimento, o qual ainda nos faz sentir que somos aquilo que supomos ser. Então, quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo o que está dentro de mim, quando eu entendo como as coisas acontecem, quando eu entendo como tudo acontece, eu deixo de fingir. Sabe a máscara? Eu deixo ela em casa. O dia que eu não estou bem, percebe-se que eu não estou bem. O dia que eu estou bem, percebe-se que eu estou bem. O dia que eu cometo uma falha, eu paro e falo, puxa vida, por que eu fui fazer isso? Agora, o dia que eu vou bem e não cometo mais aquela falha, eu vou comemorar. Entendeu? Todos entendemos? Reforma íntima é isso. Reforma íntima é sair do papel de vítima da situação, vítima do acaso, vítima do mundo, vítima de tudo. Sair do papel de vítima e entender que eu sou o principal responsável pela minha mudança. Se eu estou aqui toda quarta-feira, é porque eu entendi que isso aqui faz parte para mim, só que eu sei que isso aqui é só uma etapa, eu preciso fazer mais do que isso. Às vezes a gente não consegue, às vezes o mundo nos prepara para isso. Não falei para vocês quantas vezes eu gravei aula e não consegui, tá? Esses dias para trás, uma pessoa do grupo, ela não se identificou com o nome, eu sei que ela veio do grupo. A gente marcou, acho que umas 3, 4 vezes para eu ajudar ela a fazer um evangelho, e sempre acontece alguma coisa, ou comigo ou com ela. E teve um dia, foi o dia da maior vergonha. Para mim, eu esqueci. Eu esqueci. Sabe assim, o que é passar vergonha? Vergonha. Eu ficar envergonhado, sabe? E eu estou contando para vocês verem como que é a vida. Nos faz esses desafios. São desafios que a gente tem que passar. Uma aula que não grava, um áudio que não sai, um dia que não está bem, um dia que está travado, um dia que esquece. Tudo isso a gente tem que passar. Todos esses passos a gente tem que passar. E é assim que é a nossa vida, é assim que funciona. Tudo bem? Semana que vem a gente se vê de novo. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Deixe seu like. Não esqueça, compartilhe nosso vídeo. Curta o nosso canal. Nós estamos aqui para você. Forte abraço. Fique com Deus. Até quarta-feira que vem. Véspera de Páscoa. Beijo. Tchau.